gente pensar na questão da memória social, vamos quebrá-la em duas partes. Primeiro, perceber a memória como um mecanismo inerente aos seres humanos, de evocar determinadas experiências de um passado, sempre à luz de um presente. A construção dessa memória, ela é sempre precedida de uma infinidade de possibilidades que colocarão esse pesquisador, ou esse estudioso, diante de uma gama de possibilidades que vai fazer com que ele, escolhendo algumas, descartando outras, eleja algumas que serão lembradas e outras que serão esquecidas. Então, nessa dimensão, os lugares chamados lugares de memória, que seriam, em tese, os lugares depositários do maior número possível de registros ou de vestígios de um passado, eles são sempre esperados e desejados dentro de qualquer sociedade. As instituições, elas têm uma necessidade tremenda de se fazerem coesas e, ao mesmo tempo, adaptáveis aos novos tempos. Consequentemente, é a partir da rede de memórias, mas da constante atualização dessas redes de memórias, que as instituições garantem que vão se perpetuar para as gerações futuras. Como é que você consegue compreender o ser humano? É através da história, através da memória. Então, se você dentro de uma instituição, você não durante anos e anos, você não consegue depois disponibilizar a memória do que foi feito, a memória do que foi realizado, a memória do que foi restaurado, depois você não tem como resgatar essa história. Então o Projeto Memória nasceu daí, dessa necessidade, de dar basicamente uma organizada num material que já havia, que foi sendo registrado ao longo dos anos, e que, enfim, para poder ser disponibilizado, quer dizer, precisa primeiro ser pensado, ser catalogado, haver uma reflexão sobre isso, até para entender como qual o destino, de que forma, né, colocar isso à disposição. A FRJ é uma instituição antiga, mas, além de antiga, fragmentada e que tem ainda uma certa cultura do isolacionismo. E essa fragmentação é a fragmentação do conhecimento, é um problema da ciência moderna, é um problema da cognição humana hoje, não é um problema específico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Fórum de Ciência e Cultura, ele é o elo entre a universidade, né? Aqui no Fórum de Ciência e Cultura nós recebemos toda a universidade, né? Aqui a gente produz e aqui a gente apoia. Quer dizer, a própria ideia de por que chamar-se Fórum de Ciência e Cultura, quer dizer, fórum como um lugar onde ecoam e se encontram e reverberam várias linguagens, né? Que está ligado à bandeira de ir contra a fragmentação, do fórum como espaço de debate, de encontro, de extensão. Então, o Projeto Memória do Fórum, ele na realidade, ele é um projeto de memória da UFRJ. Pensar isso não estava afeito a nenhum projeto especificamente, é uma coisa que devia ser um projeto, como a gente chama, transversal, né? Então o Projeto Memória nasceu daí, dessa necessidade, de dar basicamente uma organizada num material que já havia, que foi sendo registrado ao longo dos anos. Você criar essa história, você pensar isso, né, a partir do material que vai ser então catalogado, registrado, etc., é uma forma exatamente de você estar pensando essa confluência, estar pensando uma universidade que realmente onde os saberes interagem, né? Claro que isso acontece na universidade como um todo, mas o espaço do fórum é um espaço que se pretende privilegiado para isso, né? Então você contar essa história a partir dessa memória, eu acho que é uma forma de sedimentar essa questão, de sedimentar essa ideia
e, claro, aí apontar para o que pode ser feito daqui para frente para que isso ganhe ainda mais, uma dimensão maior. Nós temos um esquema de documentação fotográfica, documentação em vídeo. Só que depois esse material fica guardado na prateleira, né? Para quê? Porque não adianta só preservar. Há que se criar as condições de que isso preservado tenha rápido acesso, independentemente do lugar e do tempo. Toda e qualquer instituição tem que ter uma política de dar acesso ao seu acervo e de transformar o seu acervo em algo significativo. Você tem que informar que ele existe, você tem que informar as características dele, você tem que informar quais são as possibilidades de conhecimento que ele pode gerar, e você tem que criar condições ou facilidades de acesso que hoje em dia, para mim, passam sobretudo pela questão da internet. Porque o uso mecânico do acervo acaba desgastando as peças, acaba comprometendo a preservação das peças. Então, se você consegue, num primeiro momento, dar acesso virtual a esse acervo, você minimiza o impacto de uso desse acervo. Então, só aquele pesquisador que precisa mesmo entrar em contato físico com a obra, ele ganha o direito a esse acesso, e o resto que precisa apenas da informação, já obtém essa informação através da internet, por exemplo. Você tem questões de economia de custos, economia de tempo, de democratização para um país absolutamente continental como o Brasil. Além do que, você tem uma questão que eu acho extremamente importante hoje: a maior parte da população, a maior parte do público, a maior parte até dos pesquisadores profissionais, eles se relacionam com o universo de informação, sobretudo através da internet. Então, quer dizer, os meios ou os canais de difusão propriamente ditos na atualidade passam essencialmente pela rede mundial de computadores, e você não pode ignorar esse fato. Quer dizer, você vai estar potencializando o seu acervo, a informação contida no seu acervo, você vai estar potencializando a disponibilização dele se você utilizar, entre outras ferramentas, entre outros recursos, um recurso como esse, que na verdade não só multiplica a qualidade e o valor do seu acervo, mas consegue de fato aproximar a comunidade do que está ali dentro. O grande problema é o que preservar, como preservar, quando preservar e, sobretudo, o que não preservar, o que descartar e quando descartar, porque é impossível preservar tudo. Quando a gente fala que a gente tem uma fome de memória, talvez seja justamente o reflexo desse modelo de civilização ocidental que vem a partir da modernidade e toma muito vulto no iluminismo, que é a necessidade de tudo preservar. Então, há determinados documentos que têm já o seu caráter de monumentalidade no seu próprio fazer, mas outros absolutamente não têm. Isso é importante por quê? Porque ainda existe uma mentalidade que aquilo que é importante, aquilo que tem valor, é aquilo que, por exemplo, passa pelo mercado, é aquilo que, por exemplo, passa pela academia, é aquilo que, por exemplo, alguém falou sobre. Não há no imediatismo a ideia do que significará aquele documento. Você acaba ignorando, às vezes, algo que num futuro pode ser um documento extremamente relevante para a compreensão de determinadas práticas sociais, culturais, antropológicas, enfim, das mais variadas maneiras que você possa compreender uma determinada situação de vida. É lógico que para guardar uma grande quantidade de material, e o ser humano produz material até não mais poder, você tem que se preparar para isso. A preservação audiovisual ela é muito complexa do ponto de vista técnico, ela é muito cara do ponto de vista da criação da infraestrutura de manutenção desses materiais, e ela exige um monitoramento permanente. Olha, eu acho que a primeira questão que se deve sempre enfatizar em relação à preservação audiovisual hoje, início do século XXI, é o quanto a expressão audiovisual, não importa de que natureza ela seja, se comercial, pessoal, se institucional, se ela é profissional ou amadora, o quanto essa expressão se tornou absolutamente presente no cotidiano das pessoas a essa altura. Eu acho que o audiovisual é algo que facilita muito a divulgação do próprio projeto, facilitaria
fazer com que outros setores da universidade compreendessem do que se trata o projeto, né? Facilitaria trazer a universidade para conversar com o fórum. O que tem de tradição é a realização do evento, né? Essa parte documental ainda está muito engateando. A gente não tem equipamento, a gente não tem uma série não tem uma ilha de edição. Então a gente tem que ficar procurando parcerias, a gente não tem uma luz, a gente não tem um núcleo formado como é o núcleo de produção. Eu acho que seria muito interessante que se desenvolvesse uma equipe e uma estrutura que fizesse com que os nossos CDs, os nossos DVDs não ficassem empilhados num cantinho. Eu acho que nós temos coisas interessantes a mostrar, não só o Cultura e Saúde, como todos os projetos do Fórum. A gente tem muitas parcerias, tem a Casa da Ciência, tem a Escola de Comunicação, tem o Cordicom, tem vários que ajudam a gente nessa questão. Mas assim, para a gente efetivar um projeto memória, a gente vai ter que realmente materializar um núcleo com condições para isso. Mas acho fundamental que cada discurso, e aí, por exemplo, o audiovisual como um tipo de discurso, coloque-se ressaltando os seus limites enquanto discurso também. Eu acho que o fórum tem um papel fundamental, que é trazer a dimensão cultural para a universidade. E aí eu retomo a memória de Anísio Teixeira, quando dizia que talvez a principal missão de uma universidade fosse aquela de sedimentar ou ajudar a sedimentar a memória nacional de qualquer país. Memória nacional não só no sentido elitista da palavra, no sentido acadêmico. Eu estou me referindo à memória nacional, quer seja memória erudita, quer seja memória popular. Eu acho que o Fórum Ciência e Cultura da UFRJ é o lugar por excelência de atualização dessas redes de memória sobre a cultura, não só da universidade, como de todo o Brasil, já que a UFRJ é certamente das instituições universitárias a que tem um dos maiores nomes, a que tem uma das maiores responsabilidades sobre essa retessitura do que seria efetivamente a cultura brasileira nesses tempos aí que se anunciam para o século XXI.